Vai lá. Bom dia, bom dia. Novamente estamos aqui e vamos iniciar, né? Reiniciar, porque nós já falamos a questão 1, mas eu estou falando novamente para que fique toda a correção das questões aqui. O trabalho de vocês era para ser entregue até dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Eram 20 questões de direito penal para vocês responderem. Todas questões objetivas. A questão 1 tratava do princípio da humanidade, e está lá no artigo 5º, inciso 47, que trata as penas que são proibidas dentro do ordenamento jurídico. E dentro do nosso ordenamento jurídico, eu tenho algumas penas que são proibidas. Quais elas? A pena de morte, salvo em caso de guerra declarado, as penas de caráter perpétuo, as penas de trabalho forçados, as penas de banimento e as penas cruéis, ok? Isso quer dizer que dentro da nossa relação, o que sobrou, somente as penas privativas ou de restrição de liberdade. As penas privativas de liberdade são aquelas que são realizadas em regime aberto, semiaberto e fechado, e podem ser pena de reclusão ou detenção, ok? Reclusão, o início de cumprimento da pena é fechado, detenção ele pode iniciar pelo regime semiaberto em diante, ok? Essa é a diferença básica entre elas, tá bom? Então, quando a gente fala de privação de liberdade, você tem essas penas que são permitidas pelo ordenamento. Além dessas penas, nós também temos as penas restritivas de direito. Essas penas restritivas de direito são aquelas penas em que eu vou ter uma limitação de final de semana, eu vou ter uma limitação de frequentar locais, aquelas penas que a gente tem de você não poder frequentar bar, de você não poder estar fora da tua casa aos finais de semana até às 7 horas da noite ou 10 horas da noite. Tudo isso são as chamadas penas restritivas de direito. Acompanhamento a serviços sociais, trabalhos comunitários que devem ser feitos em entidades sociais, tudo isso são as penas restritivas de direito. Então, a letra correta é a questão número 1, é a letra B, ok? Letra B. Questão número 2. Vocês podem perceber que eu fiz questão de pegar algumas coisas da OAB, já para vocês já se adaptarem à linguagem da OAB, porque o examinador da OAB, ele sempre vai te jogar para um lado, porque você sabe da matéria, você não está ali sem saber. E aí ele vai te jogar para um lado, para fazer com que você acredite que é aquilo que acontece, mas na verdade não é aquilo que acontece, é outra situação, ok? Para que traga uma confusão para vocês, tá bom? Então vamos lá. Inconformado com o comportamento de seu vizinho, que insistia em importunar sua filha de 15 anos, Mário resolve dar-lhe uma lição e desfere 2 socos no rosto do importunador, nesse momento com o escopo de nele causar diversas lesões. Então, vamos lá. Teoria finalista. O que a teoria finalista do direito penal fala? Ela fala que o sujeito tem a finalidade na tua conduta, não tem? Então, qual era a finalidade dele ali? Causar diversas lesões, ok? Durante o ato, entendendo o vizinho, entendendo que o vizinho ainda não havia sofrido na mesma intensidade do constrangimento de sua filha, decide matá-lo com uma barra de ferro que vem efetivamente a acontecer. Isso quer dizer, qual que é a finalidade dele, gente? A finalidade dele inicial era lesionar. No entanto, durante a prática do ato, ele muda o curso da sua finalidade, da sua conduta. Ele muda, porque ele passa de um dolo de lesão e vai para um dolo de homicídio, ok? Ele vai para o dolo de morte, ok? Descobertos os fatos, o Ministério Público oferece denúncia em face de Mário, imputando-lhe a prática de crime de lesão corporal, dolosa e homicídio, em concurso material. Durante toda a instrução, Mário confirma os fatos descritos na denúncia. Considerando apenas as informações e confirmada a veracidade
fatos expostos, o advogado de Mário, sob o ponto de vista técnico, deverá buscar o reconhecimento de que Mário pode ser responsabilizado. Primeiro, a gente tem que lembrar que dentro de uma conduta, aparentemente existe a aplicabilidade de duas normas, ok? Professora, mas pode acontecer, pode existir a situação em que eu vá trazer dois crimes para um sujeito? Sim, pode. Mas, quando eu tenho crimes que são de natureza igual, que são de mesma natureza, que tenha a mesma operação e a mesma finalidade, que por mais que a finalidade dele inicialmente seja de lesão, ele venha a mudar a finalidade dele, o que vocês têm que verificar? Quando eu vou realizar um crime para eu conseguir a morte, consequentemente eu tenho que lesionar. Então, a minha lesão, ela passa a ser absorvida pelo resultado final, que é o resultado morte. E a gente tem um princípio no direito penal para resolver essa situação. E qual seria esse princípio, gente? Vamos ver se vocês lembram. O princípio da conjunção. Por que é o princípio da conjunção? Porque o princípio da conjunção, eu tenho a possibilidade de colocar, de exercer dentro do direito penal o crime e a lei que é correta. Por quê? Porque para ele lesionar, ele teve, para ele matar, ele teve que lesionar. Então, quando a gente fala nisso, houve um conflito aparente de normas, e se a lesão é o caminho para o dolo que ele vem a ter durante a conduta dele, como que eu devo reagir? Como que eu devo agir? Eu tenho que necessariamente observar aqueles princípios que nós estudamos no conflito de normas. Vamos relembrar quais são os princípios? Primeiro, o princípio da especialidade. De uma norma geral para uma norma especial, a norma especial sempre vai prevalecer. Depois, o princípio da subsidiariedade, onde uma norma primária, que é mais ampla, vai sempre prevalecer para uma norma que é secundária, que é menos ampla, ok? Porque eu não tenho uma amplitude de atuação e eu não posso abranger o caso. 3, o princípio da conjunção ou da absorção, onde alguns crimes que são caminho para o crime fim, eles são absorvidos, tá? Isso acontece com lesão corporal mediante homicídio, isso acontece com o uso de arma no crime de roubo. Você não responde pelo crime de uso de arma, mais o roubo, você responde pelo roubo, porque pressupõe que para você realizar o roubo, você precisa de violência. Então, tem aí aquilo que a gente chama de princípio da conjunção, absorção, ok? Isso acontece no crime de falsidade ideológica, quando eu venho com uma falsificação documental. Então, ao invés de eu responder pela falsificação documental mais a falsidade ideológica, eu tenho a absorção da falsidade ideológica, que é um crime mais grave, para o crime meio, ok? Isso acontece com alguns crimes de fraude, por exemplo, quando eu cometo o crime de lavagem de dinheiro, porque a minha finalidade é a lavagem de dinheiro. Então, tem essas possibilidades, ok? Eu tenho essas possibilidades. Então, prestem atenção sempre. Preste atenção sempre. Sempre que eu tiver a possibilidade de ter a progressão, o caminho desse crime, e na realização desse crime, que é um crime mais grave, porque a minha finalidade é sempre buscar um crime mais grave. Eu realizo um crime menos grave para conseguir consumar esse crime mais grave, eu tenho aquilo que a gente chama de princípio da absorção ou princípio da conjunção, ok? Então, vamos lá, as respostas. A, apenas pelo crime de homicídio, por força do princípio da conjunção, tendo ocorrido a chamada progressão criminosa. Exatamente é essa questão que está correta, tá? Questão 2 é a alternativa A, tá? B, pelo crime de homicídio por força do princípio da alternatividade, sendo aplicada a regra do crime progressivo. Não. O princípio da alternatividade, ele não trata dessa forma. Ele não traz que um crime mais grave vai absorver outro. Na alternatividade, eu tenho várias condutas que estão ali previstas. Então, são várias condutas que são previstas, e dentro dessas várias condutas, qualquer uma que eu vier a praticar, eu vou ainda encaixar naquele tipo penal. Eu não tenho dois tipos penais.
ok? Eu tenho várias condutas, então, eles são crimes alternativos, independente de uma conduta ou outra conduta, eu ainda vou encaixar dentro dessa possibilidade, tá bom? E C, apenas pelo crime de homicídio com base no princípio da especialidade. Não, não é pelo princípio da especialidade. Por que não é pelo princípio da especialidade? Porque eu não tenho uma norma geral para uma norma específica. Ambas as normas que estão ali, tanto lesão corporal quanto a norma de homicídio, são gerais. Eu não tenho uma especialidade, eu não tenho uma lei de feminicídio, ok? Se fosse um caso de feminicídio, aí sim eu teria essa aplicação do princípio da especialidade, porque entre o homicídio e o feminicídio, o que vai ser aplicado, o princípio da especialidade, aplique-se a lei do feminicídio, ok? E D, pelo crime de lesão corporal e homicídio em concurso formal. Primeiro, nós estudamos concurso de crimes? Gente, vocês têm que ter isso em mente já. Olha, a professora não estudou concurso de crimes comigo ainda. A gente não passou em concurso de crimes. Se a gente não passou em concurso de crimes, ainda não devemos considerar aquilo que está colocado ali. Pode ser, né? Eu não sei se eu escolhi essa disciplina, essa questão, tá? Eu não sei se eu escolhi essa questão, mas pode ser que eu tenha escolhido essa questão para a questão da prova multi. Não sei, né? Mas até lá, né, nós vamos ter estudado concurso de crimes. Professora, mas o que é concurso de crimes? É quando o sujeito realiza mais de um crime. E daí ele vai mudar entre formal e material de acordo com a quantidade de condutas. Se é uma conduta, 2 resultados, é um. Se é 2 condutas e mais de 2 resultados, é outro. Tá? Então, isso é o concurso de crimes. Aí a gente vai passar entre concurso material e concurso formal de crimes, tá? Lá no artigo 69 e artigo 70 do Código Penal. Então, a gente precisa saber por quê. Porque na aplicação de pena muda. Quando eu tenho concurso de crimes, eu tenho uma aplicação de penas que muda de um para outro. Enquanto um é a simples soma das penas, no outro eu pego o crime mais grave, né, que é a pena mais grave, aplico com um aumento de pena, tá? Ok? Então, muda de um para outro, tá? Alguma dúvida, gente? Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Concurso de crime, quando existe 2 ou mais fontes que poderão incidir. Isso. Não, Mariana. Concurso de crimes é quando eu tenho mais de um crime, tá? Eu tenho mais de um crime. Então, por isso que se fala concurso de crime, tá? Por isso que se fala concurso de crime. Se vocês pegarem, vamos lá no Código Penal, peguem para mim o artigo 69. Para vocês, só para a gente ter uma noção que nós vamos entrar ainda em concurso de crimes, tá? Artigo 69. O que ele fala do artigo 69? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Quer dizer, mais de uma ação ou omissão. Eu tive mais do que uma ação e tive mais do que um resultado, ok? Aí, se você for no artigo 70, ele fala, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. Então, quer dizer, uma só ação, 2 resultados, ok? Por isso que se discute aqui, porque foi uma ação, eu tive um resultado de lesão e eu tive um resultado de homicídio. No entanto, ficou claro que ele queria matar. Por mais que o dolo dele seja de lesionar no início, é claro que ele queria matar, tá? Então, pela teoria finalística, o que a gente tem que buscar? A finalidade. A lesão corporal foi meio para se conseguir o resultado final, que era a morte, ok? E o princípio da especialidade, Iraci, é quando eu tenho uma norma ampla e uma norma especial. No caso aqui, por exemplo, se fosse um homem que viesse a matar em virtude da condição de gênero outra mulher, tá? Outra mulher em virtude de violência doméstica ou de condição de gênero, aí eu saio do crime de homicídio, que é uma norma geral, e vou para o crime de feminicídio, que é uma norma especial. No conflito entre o geral e o especial, vence o especial, ok? Sempre que eu tiver normas
que descrevem a especialidade e especificidade do caso, no caso em concreto, é a norma especial que eu vou ter, tá? É a norma especial que eu vou aplicar. Alguma dúvida, gente? 3. Dentre as ideias estruturantes ou princípios abaixo. Ó, só antes de passar para 3, só para vocês perceberem. Vocês viram que o legislador falou do dolo de lesão corporal? Ele falou do dolo de lesão corporal ali na 2, não falou? Ó, quando ele fala assim, ó, resolveu dar-lhe uma lição e desferir 2 socos no rosto do importunador. Nesse momento, com o escopo dele causar lesões. Isso aqui é a vontade de lesionar. Por que ele falou da vontade de lesionar? Para te levar a erro. Porque a primeira coisa que você vai falar, a teoria finalista, então ele teve vontade de lesionar, ok? Então, o estudante, ele já vai pensar, ué, mas ele teve a vontade de lesionar. No entanto, depois ele vem e fala, ó, durante o ato, então quer dizer, durante a prática da conduta dele ainda, tá? Entendendo que o vizinho ainda não havia sofrido na mesma intensidade do constrangimento de sua filha, decide matá-lo. Então, quer dizer, ele lesionou para conseguir chegar ao dolo de morte. E quando a gente fala do princípio da conjunção, o princípio da conjunção, ele vem justamente para absorver o crime menos grave, porque esse crime mesmo menos grave, ele está na progressão do crime. Quando a gente usa aquele iter criminis, ele é uma das etapas dos atos executórios. Eu estou ainda executando o crime, eu lesionei. Para eu matar, eu preciso da lesão, ok? É isso que vocês têm que entender, tá bom? 3. Dentre as ideias estruturantes ou princípios abaixo, todos, especialmente importantes ao direito penal brasileiro, não têm expressa e literal disposição constitucional o princípio da... Primeiro, princípio da legalidade tem? Tem. O princípio da legalidade tem? Onde? Na Constituição. Onde que tem o princípio da legalidade na Constituição? Quem conseguiu achar? Não. Ó, não há. Quem conseguiu achar? Artigo 5º, inciso 39. Artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Tá? Ok? Certo? Vocês estão muito quietinhos. Vocês estão muito quietinhos porque me deixaram falando sozinha ou porque vocês estão prestando atenção? Porque, ó, o meu chat está rodando dessa vez, porque geralmente ele não roda, né? Ele fica travado. Ah, que ótimo. Terçou. Que bom. Princípio da proporcionalidade. Alguém já ouviu falar dentro da Constituição do princípio da proporcionalidade? Eu nunca ouvi falar. Então, eu vou deixar ele aqui do meu ladinho aqui, tá? Princípio da individualização da pena. Vocês já ouviram falar do princípio da individualização dentro da própria Constituição? Olha lá. Inciso 46. Vamos lá. Artigo 5º, inciso 46. O que fala o inciso 46? A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outros, as seguintes: a privação e restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos. Ótimo. Princípio da pessoalidade. Princípio da pessoalidade. Não precisa ir muito longe. Só subir lá no artigo, no inciso 45. O que fala o inciso 45? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidos a sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Mas isso quer dizer que somente a perda de bens que vai atingir o patrimônio por meio sucessório.
Porque aí é fácil, né? Eu tenho uma condenação e tenho uma perda de bens que eu vou ter que devolver por uma corrupção que eu pratiquei, por exemplo, eu vou lá e me mato. E a minha família continua com o meu patrimônio. O patrimônio foi realizado e foi feito com base em condutas ilícitas, eu vou perder. Eu, como sucessora, vou perder. No entanto, eu nunca vou presa, eu nunca posso ser presa em virtude de crimes que meu pai cometeu. Então, isso é o que a gente chama de princípio da pessoalidade da pena, ok? Princípio da pessoalidade da pena. Então, dignidade humana, tem lá no artigo 2º que coloca a dignidade como fundamento do nosso ordenamento jurídico. Então, vamos lá. Se todos eles estão ali, só o único que não está é o princípio da proporcionalidade. Então, a letra 3 é a letra B, tá? Do 3 é a letra B. Quem aqui acertou, quem errou, gente? Tá vendo? Eu não vejo vocês não respondem. Por isso que é bom, às vezes, vocês colocarem o microfone. Uma para a professora ficar ouvindo vocês, que a professora está com saudade de ouvir vocês e falar assim, gente, vamos ficar quieto, vamos prestar atenção, né? E outra que vocês também devem estar com saudade dos colegas, não estão, não? Eu não aguento mais, gente. Vamos lá. Questão 4. Questão 4 é de um concurso público, tá? Para oficial de cartório, e fala também da questão do direito penal. Eu sei que atrapalha, Sueli. Atrapalha porque daí os cachorros começam a falar, né? Eu entrei numa live com o Tartucci outro dia. Daí o meu marido veio perguntar do grampo, eu falei, não, vai lá pegar o furador, na verdade, ele veio perguntar, o furador de furar papel. Falei, tá lá no escritório, vai lá pegar o furador. Pensa uma bronca exorbitante. Quem tá falando de furador aí, desliga o microfone. Fiquei com a cara no chão. Jesus amado. Vamos lá. O princípio da humanidade consubstancia na lei de que o direito penal deve pautar-se na benevolência. Os meus caras ficam cantando aqui no fundo. Ai, de forma a tratar dignamente aquele que comete o fato delituoso, visto que, apesar de ter infringido a norma penal, é pessoa humana, como qualquer outra. Sendo assim, podemos afirmar corretamente que, vamos lá, princípio da humanidade. Se a gente fala do princípio da humanidade da pena, a gente sabe que a gente não pode ter pena de morte, a não ser em caso de guerra declarada. Aqui fala de guerra declarada? Não. A gente não pode ter pena de banimento, quando o sujeito é expulso do nosso estado, não não pode ter penas cruéis, não pode ter pena de trabalho forçado, tudo isso é proibido, ok? Então, com base nesse princípio, letra A pena de morte confronta o princípio da humanidade, sendo vedada no ordenamento jurídico brasileiro de forma absoluta? Tá certo isso? A pena de morte é vedada de forma absoluta? O que vocês acham? Não, porque não é absoluta, tá? E, ó, concurso público adora pegar isso daqui, tá? Isso aqui é pegadinha, porque vocês aprendem lá no primeiro ano, às vezes, que a pena de morte, ela é vedada. E o professor esquece de falar, olha, mas existe uma exceção para a pena de morte. Eu falo isso porque eu estudei dessa forma. O professor nunca falou para mim que tinha uma exceção. Eu fui aprender quando eu fui fazer o AB. Ah, mas a Tati é uma professora topzeira, né? Eu não tive a sorte que vocês tiveram, né? Eu não tive a sorte que vocês tiveram. Então, para pensar. B. O cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado não atenta contra o princípio da humanidade, por isso é permitido no ordenamento jurídico brasileiro. Eu posso cumprir a pena privativamente? Eu posso ter pena privativa de liberdade? Sim, eu posso. Então, eu acho que essa aqui é a correta, porque eu acho que é o que está correto aqui. Vamos terminar de ler o restante? C. Ao condenado, durante a execução da pena, pode ser imposta a obrigação de realizar trabalhos forçados, desde que se garanta o benefício da remissão penal. Eu posso ter trabalhos forçados dentro do cumprimento de pena? Não, é proibido.
né? Inclusive, gente, os trabalhos que os sujeitos trabalham dentro do cumprimento de pena, eles querem, tá? Quem não quer trabalhar vai ficar lá sem trabalhar. Mas aí eles que buscam para trabalhar, para ganhar a remissão de pena, tá? Então, quem não quiser trabalhar vai ficar lá, tá? A redução depende, Mariana, tá? A cada 3 dias trabalhados, você está falando da remissão, né? Que é a troca do trabalho para pena. A cada 3 dias trabalhado, eu tenho um dia menos de pena, tá? A cada 3 dias trabalhado, um dia menos de pena. É a remissão, tá? Não é a redução. Porque não ocorre uma redução, tá? Ocorre uma troca. Então, você trabalhou 3 dias? Tá bom, então você trabalhou 3 dias. Se você trabalhou 3 dias, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um dia da sua pena. Então, há uma troca, tá? Então, é como se ele estivesse cumprindo a pena, né? Mas de uma forma que traga um objetivo de ressocialização, que é uma das finalidades da pena. Ressocializar o indivíduo, tá bom? D. A imposição de castigos corporais ao preso provisório não se caracteriza como ilicitude, visto que o princípio da humanidade aplica-se apenas aos definitivamente condenados. Primeiro, o que é preso provisório? Alguém sabe me dizer o que é preso provisório? Vamos aí. Quando tudo isso acabar, nós vamos fazer a nossa visita técnica. Eu acho que esse ano eles nem liberam visita técnica dentro do presídio, né? Por causa do problema da pandemia. Mas nem se for o ano que vem, nós vamos fazer, tá? Sem o trânsito em julgado, Sueli. O que é o trânsito em julgado? Uma condenação penal transitada em julgado é aquela que não cabe mais recurso, ok? Preso provisório é aquele que ainda não teve essa condenação, tá? Não teve essa condenação. Por isso que ele é chamado de preso provisório, tá? Os presos que são presos definitivos são aqueles que já tiveram a condenação, ok? Transitado e julgado. Eu posso ter a imposição de castigo corporais para esses presos? Não, não posso. Eles não podem ter esse castigo corporal, independente de ser preso definitivo ou preso provisório. É proibido. Inclusive, podendo até mesmo caracterizar crime de tortura, desculpem. Crime de tortura, ok? Constitui-se pena degradante por violar o direito à liberdade de ir e vir do condenado, a imposição de penas restritivas de direitos, consistentes na proibição de frequentar determinados lugares e limitação de final de semana. É degradante esse tipo de pena? Ué, mas ela não é aplicada? Ela é aplicada. Se ela é aplicada, ela não é degradante. Tá? Então, a letra certa da questão 4 é a letra B. Tá? Questão 4 é a letra B. Tá bom? Questão 5. O crime de porte de arma de fogo é absorvido pelo crime de roubo quando estiver caracterizada a dependência ou subordinação entre as duas condutas? Para essa absorção, ainda é necessário que os delitos sejam praticados no mesmo contexto fático. O que isso quer dizer, gente? Vamos lá. Eu, Letícia, vou roubar. Eu pego uma arma de fogo, eu não tenho autorização, é um porte ilegal dessa arma de fogo, para eu entrar na casa de alguém e cometer aquilo que a gente chama de furto, ok? A gente comete aquilo que a gente chama de furto. Então, quer dizer, a minha conduta tem dependência e subordinação? Sim. Se eu não tivesse a arma, eu não teria como entrar para praticar o furto, ok? Então, da figura de furto, ele vai para roubo, porque eu tenho uso de violência. E o fato de eu apontar a arma faz com que a pessoa se sinta em grave ameaça. Ela se sinta ameaçada. Então, sempre que houver a existência de violência ou grave ameaça, sai do furto, sai da figura do 155 e vai para a figura do 157, que é o roubo, ok? Então, quer dizer, o crime meio, que é a compra e o porte dessa arma ilegalmente, é absorvido pelo crime fim. E aqui, novamente, eu tenho o princípio da consunção.
O princípio da conjunção, ele está presente. Então, novamente, eu vou ter o princípio da conjunção, ok? Então, qual que é a letra aqui? 5, letra E. Ok? 5, a letra E. Exatamente. Parabéns. Vamos lá? 6. O meu celular aqui só tá que apita, pita, 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 pita. E a professora aqui em aula não tem nem como resolver. Sabe quando você sente um negócio apitando? Aliás, gente, de uma sala de 30 caboclos, eu só recebi 4 mapas mental do Intercrimes. É até uma vergonha, né? É até uma vergonha. Mas você sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um bom presente para o ganhador desse mapa mental. Por quê? Porque daí o ganhador do mapa mental vai ficar esfregando o presente na cara desses alunos, né? Vai ficar esfregando o presente na cara desses alunos, e daí os alunos vão começar a fazer, né? E caprichar nos mapas mentais. Tem isso. Tô aqui, ó, pensando. Vamos lá. Até perdi a questão que eu tava. Questão 6. Aos 30 minutos do dia de seu 18º aniversário, Lúcio comete crime de estupro na modalidade de violência presumida. Ao manter conjunção carnal com sua namorada menor de 14 anos. Diante dessa situação, Lúcio... Aí vem as questões. Vamos lá, gente. Olha lá. Isso mesmo, Bia, eu vou pegar isso mesmo, vou pegar eu acho que foram 4 ou 5 que mandaram, e vou dar um presente bom. Eu tô ainda decidindo qual vai ser o presente, sabe? Tô pensando aqui, se vai ser um livro, se não vai ser um livro, né, ó. Tô pensando. Até o nosso retorno ainda falo. Olha lá, o Daniel achou que era bis, mas tá enganado, viu, Daniel? Tá bem enganado. Vamos lá. Gente, 2 coisas que vocês precisam saber aqui. O estupro de menor de 14 anos é o chamado estupro de vulnerável. Desde a alteração da lei, o estupro de vulnerável, ele passou a ter aquilo que a gente chama de presunção absoluta de violência. Então, quando o sujeito é menor de 14 anos, né, e um maior, que é o chamado imputável, comete qualquer tipo de crime de estupro ou qualquer relação sexual com a pessoa, mesmo que ela tenha consentido, mesmo que haja esse consentimento, a presunção de que houve violência é uma presunção absoluta, ok? Então, todas as vezes que nós falamos em presunção de violência, é uma presunção absoluta. Então, sempre que for menor de 14 anos, a presunção é absoluta, ok? Então, menor de 14 anos, a presunção é absoluta. Então, pouco importa se ela quis ou não quis realizar o ato, tá? Pouco importa se o consentimento foi dado ou não, se a namorada dele de 14 anos quis ou não realizar o ato sexual. Por quê? Porque ela, sendo menor de 14 anos, ela não tem consentimento livre. Ela não pode ser colocada como se ela quisesse realizar, porque o consentimento dela não é livre, é viciado, ok? A presunção é absoluta. Então, estupro de vulnerável, menor de 14 anos, estupro de vulnerável, é presunção absoluta de violência, é crime. Crime. Ah, professora, mas ela não interessa, tá? Você só consegue sair dessa situação no caso de erro de tipo. Lembra-se do erro de tipo que a gente estudou lá? Vamos lá, relembrar um pouquinho. Ah, fui para uma festa onde só podia entrar maior de idade. Aí entra essa menor de idade, menor de 14 anos, e essa menor de 14 anos, ela produz um documento falso para entrar nessa festa. Ela está tomando bebida alcoólica, ela está levando você a erro.
uma mulher, uma moça de 14 anos hoje, você dificilmente vai conseguir identificar se ela tem 14 anos ou não, ok? Mas é isso que vocês têm que pensar, tá bom? E daí, o que é imputabilidade? Imputabilidade é o sujeito ter a consciência da prática ilícita da sua conduta. Então, sempre que nós falamos em imputabilidade, é que pode ser imputado a ele uma conduta criminosa. Então, o direito penal ele pode agir, o Estado pode exercer o seu direito ou o seu dever de punir, porque ele cometeu uma conduta criminosa dentro da sociedade, ok? Aí eu pergunto, quem são os inimputáveis? Os inimputáveis são aqueles que não têm essa consciência da ilicitude, tá? Ou porque praticou o ato ilícito sem ter tido essa consciência, porque daí a gente retira dele a culpabilidade, tá? Lembre-se do fato típico ilícito culpável? Nós retiramos a culpabilidade. E os menores de 18 anos, então o sujeito ele passa a ser imputável a partir dos 18 anos de idade, ok? Lembre-se da maioridade penal? É isso que vocês têm que saber. A maioridade penal, ela conta do dia ou ela conta da hora que você nasceu? Do dia. Não é da hora que eu nasci, não é verdade? E vocês perceberam que aqui o legislador, o examinador, ele te leva a erro, porque ele quer falar dessa situação. Olha lá, ó, aos 30 minutos do seu 18º aniversário, tá? Ele te levando a erro. Você tem que saber que a partir dos 30 minutos, independente do tempo que for, ele fez 18 anos, ele se torna imputável, tá? Lúcio comete crime de estupro na modalidade de violência presumida, porque a violência para menores de 14 anos é presumida, então é estupro de vulnerável, ao manter a conjunção carnal com sua namorada menor de 14 anos. Diante dessa situação, Lúcio, letra A, é considerado imputável perante a lei penal, não importando a hora de seu nascimento? Bom, parece que está certa, não está? Ele não tem 18 anos? Tem. Ele tem algum problema mental que vai trazer essa impossibilidade de ele ter esse discernimento? Não foi apresentado no problema. Se não foi apresentado, eu também não faço supor que exista, tá? Se atentem sempre para as questões que estão dentro do problema, tá bom? B, será considerado inimputável perante a lei penal caso tenha nascido no horário posterior ao ocorrido? Não, porque para o direito penal importa o dia do seu aniversário. Se ele já tem 18 anos, ele já está sendo imputável. C, não pode ser considerado imputável perante a lei penal, eis que houve o consenso da vítima. Aí a gente entra no estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável, independente do consentimento, o sujeito praticou o crime, ok? E D, pode ser considerado imputável perante a lei penal, desde que os pais de sua namorada assim desejem? Não, porque não é um crime. Quando a gente fala do crime de estupro, o crime de estupro, ele é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Já o crime de estupro de vulnerável, que são os casos do 217, ele não é considerado os sujeitos que estão lá no consentimento. Eu não preciso somente dos pais para estar falando dele. Deixa eu pegar lá, 217 não, gente, desculpa, é 214, tá? Deixa eu achar aqui. 217A, desculpa. 217A, estupro de vulnerável. Ele é uma ação penal pública incondicionada. Então, independe do pai denunciar ou não, porque houve ali dentro desse crime a presunção da própria violência. Professor, mas por que há essa alteração? Justamente para desincentivar, gente, a prostituição infantil. Muitos pais prostituem seus filhos. Então, eles não eram colocados ali porque havia um consentimento, mas não, para se desincentivar esse tipo de conduta da prostituição infantil, simplesmente colocou a utilização da ação penal pública incondicionada porque há uma presunção da violência que ocorreu naquela conduta. Porque se considera que o sujeito de 14 anos não tem autonomia sobre o seu próprio corpo para ele poder querer consentir ou não com determinada conduta. Tá bom? Certo? Então, vamos lá.
Questão 6. Qual que é a questão 6, gente? Certo? Letra A. Isso mesmo, Maria Eduarda, questão certa, letra A. Tá bom? Vamos lá. Questão 7. Vindo o presidente da República do Brasil ser vítima de crime de homicídio quando se encontra em viagem pelo exterior. Primeiro, onde que eu falo disso? Lá no lugar do crime. No lugar do crime, eu tenho falando sobre isso. Então, é lá no princípio da territorialidade, não é? Lá no artigo 6º, artigo 5º, que fala sobre o princípio da territorialidade. Lembram-se? Ah, professora, mas é o presidente da República. E o presidente da República, eu tenho uma regra própria, que é o princípio da extraterritorialidade. E dentro da extraterritorialidade, eu tenho a extraterritorialidade condicionada e eu tenho a extraterritorialidade incondicionada. Lembram-se disso? Territorialidade condicionada e extraterritorialidade incondicionada. Lembra que nós estudamos isso? A incondicionada, que vai responder no Brasil, independente de qualquer coisa, porque é considerado crime contra a nação, está no inciso 1 do artigo 7º, tá? Está no inciso 1 do artigo 7º. E a condicionada, que tem as condições do parágrafo 2º do inciso 2 do artigo 7º lá, o parágrafo 2º, ele fala as condições, eu tenho lá no inciso 2, ok? Então, vamos lá no artigo 7º. Vamos lá. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 1. A. Os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. É isso daí que está tratando a situação? Sim. É sobre a extraterritorialidade. É sobre a situação do presidente da República. Então, vamos lá? Então, quer dizer que ele trata-se de extraterritorialidade incondicionada, então vai responder no Brasil. Então, eu tenho que pegar as questões em que vai responder no Brasil. Vamos lá. A. Aplica-se o princípio do lugar do crime em que ocorreu a ação ou omissão, punindo-se o agente pelas leis do país em que o presidente foi morto? Não, porque não se aplica o lugar do crime, tá? Porque eu tenho a extraterritorialidade condicionada. B. Aplica-se o princípio da territorialidade pelo qual a lei do território estrangeiro é soberana, eis que foi lá o crime praticado? Não, porque foi crime contra o presidente da República, extraterritorialidade incondicionada. C. O presidente da República goza de prerrogativa de foro em virtude da função, portanto, aplicando-se a regras pertinentes ao direito penal internacional, sendo seu julgamento realizado no Tribunal Penal Internacional? Não. Não, gente. Tribunal Penal Internacional, só crimes contra a humanidade, de genocídio, de terrorismo, quando há tratados que vá definir essa competência, tá? E D. Aplica-se o princípio da extraterritorialidade, ficando sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro. Então, quer dizer, a letra 7, a questão 7 é a letra D, ok? Questão 7, a questão correta é a letra D, tá bom? 8. O Código Penal, em relação à aplicação da lei penal no tempo, determina que, vamos lá, lei penal no tempo, a lei tem a atividade. A atividade de uma lei é do presente para o futuro. Então, uma lei nasce hoje para ser aplicada de hoje para o futuro, até ela ser revogada. Essa é a regra daquilo que a gente chama de lei penal no tempo, ok? A lei penal no tempo sempre vai colocar dessa forma, não é isso? Professor, é assim que vai funcionar, tá bom? E eu tenho a retroatividade, só que a retroatividade de uma norma não ocorre sempre. Por que ela não ocorre sempre? Porque a retroatividade de uma norma só vai ocorrer se a norma for mais benigna. Então, eu só tenho uma norma que vai produzir efeitos para fatos passados, em que ela não tinha vigência na época, se ela for mais benigna, se ela for mais benéfica ao réu. Se ela não for mais benéfica, não. Como que ela pode ser mais benéfica? Ela pode ser
com uma lei que vai trazendo um tratamento melhor, né? Então, melius impégios, les melius in benis, né? Que é um tratamento melhor. Exemplo básico, né, dessa les in melius, né, novatio les in melius. A questão do tráfico do uso de drogas, que na lei de tóxico tinha o uso de drogas como uma conduta típica, ilícita e culpável, inclusive com a imposição de pena restritiva de direito e pena privativa de liberdade. Então, muita gente pagava por isso. O que fazia análise e mudava a análise do caso em questão era a quantidade de droga que era apreendida, tá? E eu tive a lei de drogas que trouxe a conduta de uso. No entanto, a pena para uso agora é advertência, admoestação, encaminhamento para entidades de saúde que vão trazer uma reeducação no uso dessa droga e assim por diante, ok? Isso é uma novatio les in melius, que é uma lei melhor, que veio para melhor, com tratamento melhor. E eu também posso ter o caso de abolição crimes, que são condutas em que elas deixam de existir dentro do nosso ordenamento, ok? Elas deixam de existir dentro do nosso ordenamento. Então, quando a gente fala dessas condutas, elas passam a não existir dentro do nosso ordenamento, tá? Por exemplo, se nós pegarmos um crime de sedução, que era dos 217, que era seduzir mulher honesta, essa lei ela foi revogada pela Lei 11.106 de 2005. Então, quer dizer, a conduta criminosa, que era de sedução de mulher honesta, ela foi revogada, ela deixou de existir o crime, aconteceu uma abolição do crime. Então, todo mundo que estava naquela situação, dentro da vigência dessa norma em 2005, tá? Todo mundo que estava naquela situação e estava respondendo pelo crime dentro da norma da 11.106 de 2005, teve aquilo que a gente chama de abolição crimes. Então, eu tenho essas duas possibilidades, novatio legis in melius e abolição crimes, ok? Mas, sempre que a lei for mais benéfica, ela vai retroagir, ela vai produzir efeitos para o passado, tá? Em situações em que ela não tinha vigência ainda, ok? Vamos lá. Letra A, retroatividade da lei posterior, mais benigna, desde que o fato ainda não tenha transitado em julgado. Eu preciso do trânsito de julgado. Então, quer dizer, se eu tenho um condenado definitivo, que já houve um trânsito de julgado, essa lei que é mais benéfica não vai ser aplicada? Não, ela vai ser aplicada. Ela sempre vai ser aplicada. B, retroatividade irrestrita da lei posterior mais benéfica. Por que é irrestrita? Porque ela, sendo mais benéfica, ela sempre vai ser aplicada, é um direito subjetivo do réu, tá? O sujeito, condenado ou não, ele vai ter como direito subjetivo a aplicabilidade da lei posterior mais benéfica, tá bom? Então, até agora, eu acho que é essa questão que está correta. Letra C, retroatividade restrita apenas no caso do abolicio crimes. É só abolicio crimes que tem essa possibilidade de retroatividade? Não. A novatio legis in melius também, tá? E D, e retroatividade para os fatos transitados em julgado. Não. Os efeitos penais vão ser atingidos, inclusive as penas que são transitadas em julgados, ok? Então, na questão 8, a letra correta é a letra B, tá? Questão 8, a letra correta é a letra B. Gente, vocês não têm noção. Eu moro aqui de frente com uma chácara. Vocês estão ouvindo os cachorrinhos latir? E de frente, aqui perto do Bosque 2, a gente tem uns miquinhos que ficam andando. Faz uns 15, 20 dias que eu tô todo dia acordando com esses cachorros, ou vou dormir com esses cachorros, porque eles rodeiam. A casa tem 1.000 metros. E os micos rodeiam a casa inteira. Os cachorros, eles são incansáveis. Eles rodeiam latindo os miquinhos, até os miquinhos fugir pro mato. Jesus amado. Vocês viram como que é o confinamento, gente? Uma coisa que era desse tamanhozinho, que eu nunca prestei atenção dentro da minha casa, tem virado para mim um tormento desse tamanho. Vamos lá. Questão 9.
Assinale a assertiva verdadeira quanto ao lugar do crime nos crimes à distância. Tá? Crimes à distância. Vamos lá. A. Considere-se o lugar do crime o local onde ocorreu a ação ou omissão, desde que possa considerá-lo no todo, eis que não se pode verificar tal instituto em crime de conduta fracionada. Primeiro, onde que fala de lugar do crime lá dentro do meu Código Penal? Lá no nosso artigo 6º. Vamos lá no artigo 6º? Artigo 6º. Olha lá, lugar do crime. Artigo 6º, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu deveria produzir-se o resultado. Então, quer dizer que, para se considerar o lugar do crime, qual é a teoria que é adotada? A teoria da ubiquidade. Vou até marcar aqui, ó, ubiquidade. Por quê? Porque ela considera tanto o local onde se faz a ação, quanto o local onde se deu o resultado. Independente de um ou outro, é o local do crime, ok? Eu falei alguma coisa de conduta fracionada para vocês? Não falei. Porque mesmo em crime de conduta fracionada, se o crime aconteceu aqui e o resultado aconteceu em outro local, eu posso também considerar a conduta fracionada, os crimes de conduta fracionada aqui por causa da teoria da ubiquidade, ok? B. Embora a doutrina tenha proposto 3 teorias para equacionar os problemas desta ordem, a mais aceita pelo legislador foi a teoria da ubiquidade, considerando o lugar do crime, o local onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu o resultado. Não foi isso que eu falei para vocês? Foi isso que eu falei. Então, a letra que está correta, tá? Questão 9, letra correta, é a letra B, tá? Questão correta é a letra B, tá? Ó, a letra C, considera-se o lugar do crime como sendo aquele em que se produziu o evento, que seria onde produziu o resultado? Não é a teoria do resultado que é adotada, tá? E letra D, lugar do crime, conforme a previsão do Código Penal, é aquela em que se iniciou a conduta, devendo-se considerar o resultado final, desconsiderar o resultado final, conforme a teoria da atividade adotada pelo legislador. Não, porque a teoria da atividade não foi adotada no lugar do crime, ela foi adotada no tempo do crime, ok? No tempo do crime que ela foi adotada. Tá bom, gente? Questão 10. A lei excepcional. Gente, o que é lei excepcional? Lembra que estudamos lei excepcional e lei temporária? A lei temporária, ela nasce já com o período de vigência dela pré-determinado. Então, ela nasce já com um período de existência dela pré-determinado. Isso é uma lei temporária. E a lei excepcional? A lei excepcional, ela nasce para tratar de situações excepcionais. Gente, o que mais temos nesse ano aqui dentro do nosso Brasil, e isso vai ficar para a história, gente. Quando vocês forem lá, professor de Direito Penal, quando vocês estiverem estudando com os colegas de vocês, sempre que a gente fala em leis excepcionais, são situações extraordinárias que nós estamos vivendo, são situações que fogem da normalidade, ok? Elas vão fugir da normalidade, ok? Então, por isso que elas são leis especiais, excepcionais. Sueli, prof, essa eu errei porque não entendi. Mas você conseguiu entender agora, ô Sueli? Você conseguiu entender agora? Do lugar do crime? Então, tá bom. Ótimo, tá? Sempre leia o código. O código é um instrumento para ajudar vocês a isso, tá bom? Então, se as leis excepcionais, elas vão tratar de situações que são chamadas de anormais, que vão fugir à questão da normalidade, vamos lá. Letra A. Na lei criada para vigiar em determinado tempo, possui data para seu término. A lei especial a excepcional tem data de término? Não. Ela é para existir enquanto durar determinada situação. Tá? Por exemplo, nós estamos com suspensão de aulas presenciais porque houve um decreto do governo do estado que não determinou o período de suspensão para que existisse, né, essa suspensão dessas aulas. Professor, como nós vamos voltar? Vamos voltar quando for permitido o retorno, tá? Ah, professor, mas por
que não volta? Gente, tanto quanto vocês, nós estamos loucos para voltar. Porque eu garanto para vocês que o professor está trabalhando muito mais dentro de casa do que se ele vai dar a aula dele. E por que eu falo isso para vocês? Porque eu estou percebendo o quanto a gente está sendo demandado em casa, né? Porque eu vou para a faculdade, faço o que eu tenho que fazer e pronto, acabou. Saio, vou corrigir prova, Isso é a demanda que eu tenho fora. Agora eu passo 24 horas no computador. Olha, tem dias que eu bato 19 horas no computador. 18 horas no computador. Então, isso tem sido estressante, né? Mas é uma lei excepcional, por quê? Porque é uma situação normal que estamos vivendo? Não. É uma situação que foge daquilo que a gente chama de ordinário, né? De normal. Por quê? Porque é uma situação extraordinária, é uma situação anormal, especial, e por isso que é excepcional. B. Na lei criada para reger determinada classe social? Não, nada a ver, até porque nem pode existir uma lei para determinada classe social. C. Na lei editada para reger fatos ocorridos em período anormal. Vamos só ler a D, porque eu acho que é a C. Na lei editada para viger durante férias forenses. Antes fosse, né, gente? Questão correta é a letra C, tá? 10, questão 10, letra C. Alguma dúvida, gente, aqui? Não? 11. Vamos lá. A entrada em vigor de uma nova lei de drogas, revogando a anterior, fez com que o crime de porte de drogas para consumo pessoal deixasse de prever a aplicação da pena privativa de liberdade, passando a adotar as seguintes como sanções: advertência sobre efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Nesse sentido, no que tange a pena aplicável ao autor do citado delito, é correto afirmar que a nova lei de drogas constitui um exemplo do quê? A gente tratou disso agora há pouco, né? O que eu falei para vocês? Que é um exemplo clássico de um novo tratamento e um novo tratamento mais benéfico, não é? Por quê? Porque é uma lei nova trazendo um melhor tratamento. Então, ela aboliu o crime? Não, o crime está lá ainda. O que ela mexeu foi na pena. Ela tirou a pena privativa de liberdade e colocou a pena socioeducativa, uma pena de educação para o uso de drogas. Então, a questão 11 é um exemplo típico de novatio legis in melius, tá? Novatio legis in melius. Questão certa é letra D, tá? Não é uma não incriminadora, tá? Novatio legis não incriminadora, porque eu tenho a tipificação, ela está incriminando a conduta ainda. Não é o abolish crimes, porque eu ainda tenho. Não há novatio legis impégios, porque o tratamento é melhor. E não há uma lei intermediária, tá? Porque é uma lei que veio para ficar, tá bom? Certo? Alguma dúvida? Não? 12, olha lá, exame da ordem de novo. Vamos ver como que o exame da ordem fala. Em 5/10/2018, Lúcio, gente, sempre presta atenção no quê? Vocês sempre vão prestar atenção quando vem data, quando o legislador da ordem, quando o examinador da ordem colocar data, vocês têm que prestar atenção em qualquer tipo de direito que vocês estão tendo, porque ou ele vai querer colocar uma situação ali de atenuante de pena, porque de 18 até 21 anos você tem uma atenuação da sua pena, ou ele vai colocar uma situação de prescrição de crime, ou ele vai colocar uma situação de imputabilidade de crime, tá? Então, sempre vocês prestam atenção disso, tá? Em 5/10/2018, Lúcio, com o intuito de obter dinheiro para adquirir uma moto em comemoração ao seu aniversário de 18 anos, que aconteceria em contato com a família da vítima, exigindo o pagamento da quantia de R$50.000 para sua liberação,
2 semanas após a restrição da liberdade à vítima, período durante o qual os autores permaneceram em constante contato com a família da vítima, exigindo o pagamento do resgate, a polícia encontrou no local de cativeiro e conseguiu libertar Danilo. Encaminhado de imediato, Lúcio para a delegacia. Tá? Em sede policial, Lúcio entra em contato com o advogado da família. Considerando os fatos narrados, o advogado Lúcio, em entrevista pessoal e reservada, deverá esclarecer que sua conduta. Vamos lá. Ele começou a realizar o crime, ele era menor de idade. Por quê? Porque ele foi em 5/8, e ele só fez aniversário dia 9, ele fez 5/10, ele começou a realizar a conduta, só que só no dia 9/10 ele realizou 18 anos, ele completou os 18 anos. No entanto, a gente tem aquilo que se chama de crime de extorsão mediante sequestro. E extorsão mediante sequestro é um crime que a gente chama de crime permanente. Lembra-se que é um crime permanente? Não é isso que a gente tem? Extorsão mediante sequestro é um crime permanente, ok? É um crime permanente. Além, o que isso quer dizer, professora? É um crime que vai protrair a sua prática no tempo, ok? Vai protrair. Então, quer dizer, quando ele completou 18 anos, ele ainda estava realizando a conduta. Ele ainda estava praticando a conduta. Então, quer dizer, a conduta se consumou, porque ele praticou. Eu preciso receber o sequestro, eu preciso receber a vantagem lá no intercrimes. Um dos exemplos que eu dei para vocês, que ocorre exaurimento, não foi extorsão mediante sequestro? Não foi o estelionato? Por quê? Eu não preciso necessariamente receber a vantagem que eu cobrei para ter a extorsão mediante sequestro. A consumação do delito já se dá com a prática de pedir. Então, se ele ficou esse tempo todo, e durante esse tempo todo ele praticou e completou 18 anos, então ele já está praticando crime. Tá? Lembrando que, além de ser um crime permanente, é um crime formal. E o crime formal independe do resultado. Independe de eu receber esse resultado. Independe de eu receber essa quantia que eu estou cobrando. Então, o recebimento dessa quantia é o que a gente chama de mero exaurimento do crime. O crime já se consumou prontamente. Houve uma consumação pronta dele. Então, qual que é a questão que nós estamos procurando aqui? Vamos lá. Deixa eu achar aqui, me perdi. Não permite que seja oferecida denúncia pelo MP, pois o Código Penal adota a teoria da ação para a definição do tempo do crime, sendo Lúcio inimputável para fins penais. Primeiro, é a teoria da ação que o Código Penal adota? Sim, porque é a teoria da conduta. Só que, como crime permanente, a conduta não ficou só no dia 5. A conduta protrai no tempo. Então, no dia 9, ele ainda estava realizando essa conduta. Quando ele foi preso, ele já estava realizando essa conduta. E ele já era maior de idade. Então, não tem como falar que ele não realizou o crime. Ok? B. Não permite que seja oferecida denúncia pelo órgão ministerial, pois o Código Penal adota a teoria do resultado para para definir o tempo do crime. Primeiro, o Código Penal adota a teoria da ação. E ele só vai responder penalmente porque a teoria da ação no crime, que é um crime permanente, que independe de resultado, que se protrai no tempo, a consumação se protrai no tempo enquanto eu estiver realizando a conduta, eu ainda estou na teoria da atividade, ok? Então, o meu tempo do crime ainda está sendo considerado. Ele ainda está sendo considerado, tá bom? C. Configura fato típico, ilícito e culpável, podendo Lúcio ser responsabilizado na condição de imputável, porque ele tem imputabilidade, ele é imputável, ok? O Estado pode imputar uma conduta a ele, porque ele já tinha 18 anos quando ele foi preso e ele realizou a conduta, pelo crime de extorsão mediante sequestro, qualificado na forma consumada. E por que consumada, professora? Por que não é tentativa? Porque no extorsão mediante sequestro eu não preciso recebimento. O recebimento do valor é mero exaurimento do crime, tá bom? Vocês viram como eles pegam as exceções?
eles pegam as exceções. Então, lembrem-se sempre das exceções, porque ele jogou o cara dentro de uma inimputabilidade, sendo menor de 18 anos, e pegou o crime permanente, que é onde eu tenho uma proteção, onde eu tenho uma proletação da conduta dele durante a realização. Então, se eu passar os 15 dias ligando e ficar, eu só devolvo fulano se você me der o valor de resgate, eu estou realizando constantemente essa conduta. Então, ele pega aquilo que a gente tem de exceção para cobrar de vocês, tá? Por isso que a gente precisa saber, tá bom? Sempre fiquem de olho naqueles exemplos que a professora dá de exceção, tá? E configura fato típico ilícito culpável, podendo ser responsabilidade na condição de imputável pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificado na forma tentada. Era tentado? Não, é consumado. Por que é consumado? Porque o recebimento da conduta é mero exaurimento do crime. Independente dele ter recebido ou não a vantagem devida, o crime foi consumado, tá bom? Então, a questão 12 é a letra C. Alguma dúvida, gente? Dúvida? Não? 13. Outra OAB aqui também, hein? Outra OAB, tá? Francisco Brasileiro é funcionário do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, e trabalha na agência de Lisboa, em Portugal. Passando por dificuldades financeiras, acaba desviando dinheiro do banco para uma conta particular, sendo o fato descoberto e julgado em Portugal. Qual que é o crime? Primeiro, o sujeito é funcionário público, ele está furtando dinheiro, ele está furtando algo, a coisa. Se ele está furtando, ele está cometendo crime de peculato, ok? Só que o crime de peculato, ele está ocorrendo contra uma empresa pública, porque mesmo sendo uma sociedade de economia mista, ela tem capital público, não só capital privado, tá? Francisco, passando por dificuldade, acaba desviando, sendo o fato descoberto e julgado em Portugal. Francisco é condenado pela infração praticada. Extinta a pena, ele retorna ao seu país de origem e é surpreendido ao ser citado em processo no Brasil para responder pelo mesmo fato, razão pela qual procura seu advogado. Considerando as informações narradas, o advogado de Francisco deverá informar de que, de acordo com o previsto do Código Penal, vamos lá, Código Penal que fala de lugar do crime, eu tenho o princípio da territorialidade. O crime não foi cometido aqui, o crime foi cometido fora do Brasil. Se o crime foi cometido fora do Brasil, eu tenho o princípio da extraterritorialidade, e pelo princípio da extraterritorialidade, eu tenho a extraterritorialidade incondicionada, que sempre vai ser julgado no Brasil, e eu tenho a extraterritorialidade condicionada, que somente se o sujeito tiver as condições daquilo que for colocado no parágrafo 2º, é que ele vai ser julgado no Brasil. Qual é o caso em questão? Vamos pegar? Artigo 7º, ficam sujeitos às leis... Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos nos estrangeiros. Inciso 1. Os crimes: A. Contra a vida ou a liberdade do presidente da República. É esse caso? Não. Inciso B. Inciso não, né? A linha B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. É uma sociedade de economia mista? É uma sociedade de economia mista. Sendo uma sociedade de economia mista, eu tenho a aplicação do princípio da extraterritorialidade incondicionada. Isso quer dizer, sempre que houver, mesmo que no estrangeiro, a prática de crimes sobre essas situações do inciso 1, sempre esse crime vai ser julgado aqui, independente dele ter sido julgado, condenado lá, ok? Mas é lógico, nós temos o princípio do ne bis in idem, ou seja, a proibição da dupla penalização sobre um mesmo fato em duas penalizações. Então, o que eu tenho que fazer? Se adequa a pena que ele
é condenado aqui, vai ser colocado ou descontado aquilo que ele pagou em Portugal, tá? Aquilo que ele pagou em Portugal. Qual é a questão que fala isso? Letra A, ele não pode responder no Brasil? Pode, porque é extraterritorialidade incondicionada, tá? Letra B, ele somente poderá ser julgado no Brasil por aquele mesmo fato caso tivesse sido absolvido em Portugal? Nada a ver. É incondicionado, ele tem que responder aqui. Por quê? Porque o Banco do Brasil é sociedade de economia mista, tá lá dentro do inciso, da linha B do inciso 1. Letra C, ele pode ser julgado também no Brasil por aquele fato, sendo totalmente diferente a condenação sofrida em Portugal? Não, e o princípio do nebis in idem, que é base do direito penal? Não tem como. Letra T, ele poderá ser julgado no Brasil também, ele poderá ser julgado também no Brasil por aquele fato, mas a pena cumprida em Portugal atenua ou será computada naquela imposta no Brasil em caso de nova condenação. Então, a questão 13 é a letra D, tá? 13, letra D. Alguma dúvida, gente? Dúvida? Não? Estou indo rápido. Questão 14. Já me abandonaram, não estão nem me respondendo mais. Deide, em um dia de sol, levou sua filha Vivi, de 3 anos, para a piscina do clube. Enquanto a filha brincava na piscina infantil, David precisou ir ao banheiro, solicitando então que sua amiga Carla, que estava no local, ficasse atenta para que nada de mal ocorresse com Vivi. Carla se comprometeu a cuidar da filha de Davi. Naquele momento, Vitor assumiu o posto de salva-vidas da piscina. Carla, que sempre fora apaixonada por Vitor, começou a conversar com ele e ambos ficam de costas para a piscina, não atentando para as crianças que lá estavam. Nossa, gente, para pensar. Que situação. Vivi começa a brincar com o filtro da piscina e acaba sofrendo uma sucção que a deixa embaixo d'água por tempo suficiente para causar seu afogamento. David vê quando o ato acontece através da janela do banheiro no local, mas o fecho da porta fica emperrado e ele não consegue sair. Vitor e Carla não veem o ato de afogamento da criança porque estavam de costas para a piscina conversando. Diante do resultado morte, então quer dizer, a criança afogou, a criança foi afogada, né? E ninguém fez nada. Lembram-se da conduta que ela pode ser ativa ou omissiva? Lembram-se disso? Onde eu tenho isso, professora? Lá no artigo 13 do Código Penal. Tá? Artigo 13 do Código Penal. E eu tenho os crimes que são omissivos próprios e omissivos impróprios, ok? Omissivo próprio são aqueles em que há um dever de se abster lá no núcleo do tipo. Os impróprios são aqueles em que eu tenho a figura do garantidor, tá? Aqui nesse caso, vocês acham que eu tenho a figura do garantidor? Me responda. Vocês acham que eu tenho uma figura de garantidor? Vamos lá. Eu tenho um pai, eu tenho uma amiga que se compromete a cuidar e eu tenho um segurança, um salva-vidas. Eu tenho 3 figuras de garantidor. 3 figuras de garantidor, né? Mas aí que tá. O pai, ele tem culpa? Ele não tem culpa? Ele não tem culpa. Inclusive, ele tentou sair para salvar a filha, mas ele não conseguiu, porque estava trancado dentro do banheiro. Ok? Quem deveria, na falta do pai, quem deveria ter o mínimo de cuidado quando se tem criança na piscina? O cuidado exigido. Só o Vitor? Só o Vitor? A Carla, sua amiga, não se comprometeu em cuidar? Ela também se comprometeu. Então, ela saiu de uma figura que ela não tinha comprometimento e foi
por uma figura de assumir uma responsabilidade e impedir qualquer tipo de acontecimento. Ela assumiu a responsabilidade para si. Ok? Ela trouxe essa responsabilidade para si. Ok? Então, letra A. Eu já sei que o David não pode responder. Então, toda questão que falar que o David vai responder, eu já sei que é mentira. Ok? Essa é a análise que eu vou fazer. Isso eu já vou tirar a questão. Letra A. Carla e Vitor apenas poderão responder por homicídio culposo, já que podiam atuar e possuíam a obrigação de agir na situação? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Por quê? Porque eles não sabiam e não queriam matar a criança, não é verdade? B. David apenas poderá responder por homicídio culposo, já que era o único com dever legal de agir por ser pai da criança. É o único que tinha dever legal? Vitor também, e Carla, quando assumiu a responsabilidade, também. C. David, Carla e Vitor poderão responder por homicídio culposo, já que os três tinham o dever de agir. Tudo bem que os três tinham o dever de agir, mas o Vitor passou o dever dele para que ele pudesse ir ao banheiro. E D. Vitor apenas poderá responder pelo crime de omissão de socorro. Não, porque não é crime próprio, não é omissão própria. É omissão imprópria, porque eu tenho uma figura de garante. Então, na questão 14, é a letra A. Ok? 14 é a letra A. Viu como a gente vai fazer? Opa, não foi, ó. 14. Calma aí. 14, letra A. Desculpem. Vocês viram como que a gente tem que ir tirando detalhes do problema para a gente conseguir? Lembra-se lá no ensino médio, como a gente ia fazer os probleminha, a gente tinha que tirar as informações, os probleminhas, que a gente aprendeu a resolver problema daquela forma? No OAB vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão tirar as informações. E lembre-se, nada daquilo que não está ali vai ser cobrado. Porque a gente, como estudante de direito, a gente já fica, e se ele podia abrir e não abriu? E se ele tinha um lixo que ele podia arrombar a porta e não arrombou? Você já percebeu que estudante de direito é assim? Tá falando ali? Tá falando que ele conseguiu agir? Tá falando que ele foi impedido por uma circunstância que é a lei e a vontade dele, tá? Totalmente alheia à vontade dele. Então, preste atenção nisso, tá bom? 14. Após discussão em uma casa noturna, Jonas, com a intenção de causar lesão, aplicou um golpe de arte marcial em Leonardo, causando fratura em seu braço. Vamos lá? Jonas teve o quê? Intenção do quê? De causar uma lesão. Ele teve intenção de machucar? Não. A intenção dele foi de causar uma lesão, ok? Intenção de causar uma lesão, tá? Já estou até pegando aqui o material lá nas causas, no nexo de causalidade, porque a gente vai usar lá as causas, que são as causas absolutamente independentes e relativamente independentes, tá bom? Leonardo, então, foi encaminhado ao hospital, onde constatou-se a necessidade de intervenção cirúrgica e optou-se por um tratamento mais conservador com analgésico para a dor, o que permitiria que ele retornasse às suas atividades normais em 15 dias. A equipe médica, sem observar os devidos cuidados exigidos, ministrou um remédio a Leonardo sem observar que era composto de uma substância a qual o paciente informara ser alérgico em sua ficha de internação. Então, quer dizer, na ficha já tinha uma orientação de que ele tinha alergia àquela determinada substância, ok? Em razão da medicação aplicada, Leonardo sofreu choque anafilático, evoluindo a óbito, conforme demonstrado em seu laudo de exame cadavérico. Recebidos os autos, tá? Recebidos os autos do inquérito, o MP ofereceu denúncia em face de Jonas, imputando-lhe o crime de homicídio doloso. Dentro das causas, né? Lembra-se ali? Das causas que são absolutamente e as causas que são relativamente independentes. Isso é uma causa que é
superveniente, porque ela vem depois, não é? Ela é superveniente, porque ela vem depois, tá? E ela é relativamente independente ou absolutamente independente? Ela é absolutamente independente ou relativamente? Ela é relativamente. Por que ela é relativamente? Porque o Vitor só estava ali no hospital em decorrência... O Vitor não, né? Deixa eu ver. Leonardo só estava ali no hospital porque ele sofreu a lesão, ok? Então, ela não é absolutamente, ela é relativamente independente, ok? Então, sempre que a gente fala das relativamente independente e que é superveniente porque vem de um resultado depois, tá? Eu tenho algumas questões que vocês precisam saber, tá? Elas causaram, elas são supervenientes porque causaram o resultado por si só, ou elas não causaram o resultado por si só? Elas causaram o resultado por si só. Por quê? Porque a equipe não prestou atenção e não agiu com o dever cuidado, né? Com o dever de cuidado para observar no prontuário médico dele que ele tinha aquela alergia. Então, independente por si só, qual é a questão que está certa? É a questão D, relativamente independente. Ó, a questão A fala absolutamente independente, mas não é absolutamente, porque ele só chegou no hospital por causa dele, tá? A questão B fala relativamente independente, devendo ocorrer desclassificação para o crime de lesão corporal seguido de morte? Não. Tem dolo no antecedente e culpa no consequente? Não, ele não queria matar. Ninguém vai morrer porque quebrou um braço. Ninguém morre por causa de uma lesão corporal de quebrar o braço, ok? Ele morreu em decorrência da falta de se atentar à conduta médica. Ah, professor, mas não foi um erro médico, mas foi um erro médico que dependeu dele. Diferente de você ser exposto a uma situação que qualquer um pode morrer. Por exemplo, numa anestesia. Todo mundo que vai receber uma anestesia geral, você sabe que você tem uma probabilidade de morrer. Você recebe orientação para isso. Mas no caso em concreto, não. Ele tinha dado a informação e a equipe médica não prestou atenção na informação. Então, ela é independente por si só, ok? Então, ela é independente por si só, que produziu o resultado, devendo haver desclassificação para o crime de lesão corporal, ok? Não podendo ser imputado o resultado morte, tá? Então, a questão 15 é a questão D, tá? Nós estamos aí a 11h30, né? Mas vamos terminar a nossa correção, porque daí a próxima aula a gente volta lá para a ilicitude, tá bom? Intercrimes corresponde ao percurso do crime compreendido entre o momento da cogitação pelo agente até os efeitos após a sua consumação. Há relevância no estudo de intercrimes, porque, conforme o caso, podem incidir institutos como desistência voluntária, princípio da consunção e tentativa. Considere-se punível o crime tentado no caso de: primeiro, tentativa ocorre quando o sujeito é impedido de atingir o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade. O agente ser flagrado elaborando os planos para a prática de crime. Ele está elaborando, ele ainda está na fase de cogitação, tá? Então não tem isso. Ele não iniciou os atos executórios. B, o agente ser flagrado realizando os atos de preparação do crime. Não, ele ainda está na cogitação preparação. Ele ainda não iniciou os atos executórios. A tentativa ela só inicia a partir dos atos executórios. C, o crime iniciado a execução não se consumar por ineficácia absoluta do meio empregado? Não, gente, eu não estou falando de crime possível. Estou falando do impedimento. D, o agente iniciado a execução desistir de prosseguir com a ação? Não, porque ele não desiste. Ele é impedido. Ele quer e não pode, tá? Diferente dele poder e querer, e não quer, tá? E não querer, tá bom? Então, a questão 16 é a questão E, que fala que é o crime que, iniciada a execução, não se consuma por substâncias alheias à vontade do agente, ok? Questão
E 17, durante a madrugada, Lucas ingressou em uma residência e subtraiu um computador. Quando se preparava para sair da residência, ainda dentro da casa, foi surpreendido pela chegada do proprietário. Assustado, ele o empurrou e conseguiu fugir com a coisa subtraída. Na manhã seguinte, arrependeu-se e resolveu devolver a coisa subtraída ao legítimo dono, o que efetivamente veio a ocorrer. O proprietário, revoltado com a conduta anterior de Lucas, compareceu em sede policial e narrou o ocorrido. Intimado pelo delegado para comparecer em sede policial, Lucas, preocupado com a possível responsabilização penal, procura o advogado da família e solicita esclarecimentos sobre a situação jurídica, reiterando que já no dia seguinte devolver o bem subtraído. Vamos lá. Lembra-se, figura, arrependimento eficaz, desistência voluntária e arrependimento posterior. Isso aqui é uma discussão disso? Sim, mas ele te leva a erro. Por que ele te leva a erro? Porque se você pegar a análise do artigo 16, ele fala do arrependimento posterior. Aqui é um clássico típico, classicamente um tipo de arrependimento posterior. Mas ele tem um detalhe ali na conduta dele que ele realizou que não vai se encaixar no arrependimento posterior. Vamos ler? Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Quem conseguiu identificar que não é caso de arrependimento posterior? Vamos lá, gente. Quem de vocês conseguiu identificar e por quê? Abre o microfone, podem falar no microfone. Abre o microfone e fala, é mais fácil do que digitar. Exatamente, Jaqueline. Ele empurrou. Então, ele usou de violência. Então, a letra A, que fala de desistência voluntária, não é? Porque não é desistência voluntária, porque ocorreu o crime. A letra B, que fala de arrependimento eficaz, não é, porque eu tive a consumação do crime. A letra C, que fala de arrependimento posterior, não é, porque eu tive violência à pessoa. Então, se não é a A, não é a B, não é a C, só pode ser qual? A letra D. Então, a 17 é a letra D, em que o sujeito ele vai responder pelo crime, pela conduta típica que ele praticou, mas por ele ter devolvido a coisa, a devolução da coisa faz com que a pena dele seja diminuída, ok? A pena dele seja diminuída, tá bom? Questão 17, letra D. Vamos para as últimas questões. Questão 18. Sandra, mãe de Henrico, de 4 anos de idade, fruto de relacionamento anterior, namorava Fábio. Após conturbado término de relacionamento, cujas discussões tinham como principal motivo a criança e a relação de Sandra com o ex-companheiro, Fábio comparece à residência de Sandra enquanto ela trabalhava para buscar seus pertences. Na ocasião, ele encontrou Henrico e sua irmã uma irmã de Sandra que cuidava da criança. Com raiva pelo término da relação, aproveitando-se da distração da tia, conversa com a criança sobre como seria legal voar o 8º andar, apenas com uma pequena toalha funcionando como paraquedas. Diante do incentivo de Fábio, Henrico pula a varanda do apartamento com a toalha e vem a sofrer lesões corporais de natureza grave, já que cai em cima de uma árvore. Descobertos os fatos, a família de Fábio procura advogado para esclarecimento sobre as consequências jurídicas do ato. Vamos lá. Primeiro, uma criança de 8 anos tem autonomia e capacidade de discernimento para entender a periculosidade do fato? Não, né? Segundo, Fábio incentivar uma criança a pular do 8º andar, qual que é o intuito dele? Era apenas lesionar a criança? Qual era o intuito dele? Matar ele. O intuito era matar ele. Ele não conseguiu matar por circunstâncias alheias à vontade dele?
Sim, porque ele não imaginou que a criança ia cair na árvore. E por isso que a criança caiu na árvore foi uma lesão e não uma morte, o resultado morte. Então, qual seria a conduta dele? Tentativa de homicídio. A criança que não tem capacidade de discernir, não tem autonomia para discernimento, ela não pode ser autônoma nas escolhas dela. Então, eu não vou falar aqui de uma instigação ao suicídio se a criança não é autônoma. Eu só posso ter uma instigação ao suicídio se eu instigo um sujeito que é maior de idade, que tem capacidade, além de ser maior, capacidade de discernimento, ok? Então, na questão 18, a letra correta é a letra D. Crime de homicídio na modalidade tentada. Por quê? Porque ele não conseguiu, tá? Professor, por que não é instigação ao suicídio na modalidade tentada? Porque não tem. O fato de você falar, instigar, já traz para ele a consumação do crime, ok? Eu não tenho modalidade tentada no suicídio, eu não consigo visualizar a tentativa. E instigação e qualquer outra figura que vá para a instigação do suicídio, eu preciso necessariamente que o sujeito tenha autonomia e discernimento para a capacidade do ato dele, ok? Questão 19, penúltima questão. Decidida a praticar o crime de furto. Olha, gente, vocês perceberam como que a OAB é? A OAB vai, se você está desatento, você vai para aquilo que você acha que é mais comum. Ah, instigou o suicídio, mas não foi suicídio. Ninguém falou, vai e mata. A intenção dele não era falar para a criança, vai lá e mata. A intenção dele foi enganar a criança. E isso aconteceria também se fosse uma pessoa com capacidade de discernimento reduzido. Uma criança com síndrome de Down, que não tem a capacidade total, tá? Isso também seria uma tentativa de homicídio, tá bom? Vamos lá. Decidida a praticar o crime de furto na residência de um vizinho, João procura o chaveiro Pablo e informa do seu desejo. Então, vamos lá. Informou o chaveiro sobre o seu desejo, pedindo que fizesse uma chave que possibilitasse o ingresso na residência, no que foi atendido. Ok? Até aí, ok? Ok. No dia do fato, considerando que a porta já estava aberta, João ingressa na residência sem utilizar a chave que lhe for entregue por Pablo e subtrai. Vocês viram que foi entregue uma chave para o Pablo, mas ele ingressa sem utilizar essa chave. Então, quer dizer, houve uma quebra de nexo de causalidade ali. Ok? Houve uma quebra. Por quê? Porque o Pablo não está mais relacionado ao crime porque o João não utilizou do meio para realizar o crime, tá bom? E subtrai uma TV. Chegando em casa, narra o fato para sua esposa, que o convence a devolver o aparelho subtraído. No dia seguinte, João atende sugestão da esposa e devolve o bem para a vítima, narrando todo o ocorrido ao lesado, que, por sua vez, comparece à delegacia e promove o registro próprio. Considerando o fato narrado na condição de advogado, sob o ponto de vista técnico, deverá ser esclarecido aos familiares de Pablo e João. Primeiro, ocorreu um típico caso do quê? Ocorreu um típico caso de arrependimento posterior de um furto, ok? Teve algum tipo de lesão, alguma ameaça à pessoa? Não, não teve. Então, eu posso aplicar o arrependimento posterior, tá? Eu posso aplicar. O arrependimento posterior, ele tira a tipicidade da conduta? Não. O arrependimento posterior, o sujeito responde pelo crime com uma diminuição da pena. Ele é uma causa de diminuição da pena. Você viu, Celi? Então, agradeçam quando se tem uma mulher brava, né? Então, é uma causa de diminuição da pena. Então, a questão 19, tá? Vamos lá, letra A. Nenhum deles responderá pelo crime, tendo em vista que houve arrependimento eficaz por parte de João. É arrependimento eficaz? Não. A TV não saiu da vigilância do dono? Não foi para a casa do sujeito lá? Foi para casa do sujeito, do João. Então, já foi consumada a conduta, tá? B. Ambos deverão responder pelo crime de furto qualificado, aplicando a redução da pena apenas a João, em razão de arrependimento posterior. Não. Qual que é a ligação de Pablo ali?
C, ambos deverão responder pelo crime de furto qualificado, aplicando redução apenas de pena para os dois. Não, o Pablo não teve relação, ok? D, João deverá responder pelo crime de furto simples, com causa de diminuição do arrependimento posterior, enquanto Pablo não responderá pelo crime contra o patrimônio. Por que furto simples, gente? Porque não foi utilizada a chave, tá? Ele não utilizou a chave, tá bom? Então, questão 19, letra D. E para finalizar nossa aula, já no horário, ó, às 11h44 da manhã, finalizando, questão 20. Enquanto assistia um jogo de futebol em um bar, Francisco começou a provocar Raul, dizendo que seu clube, que perdia a partida, seria rebaixado. Inconformado com a indevida provocação, Raul, que estava acompanhado de um cachorro de grande porte, atiça o animal para atacar Francisco. Então, quer dizer, Raul utilizou o cachorro como uma arma, como um instrumento, ok? O que efetivamente acontece? Na tentativa de se defender, Francisco desfere uma facada no cachorro de Raul, o qual vem a falecer. O fato foi levado à autoridade policial, que instaurou um inquérito para apuração. Francisco, então, contrata você na condição de advogado para patrocinar seus interesses, considerando os fatos narrados com relação à conduta praticada por Francisco. Você, como advogado, deverá esclarecer ao seu cliente. Primeiro, aqui a gente não estudou ainda, tá? O sujeito, ele agiu em legítima defesa. Por quê? Porque Raul utilizou do cachorro como se uma arma fosse. E a única saída que ele teve para conseguir se livrar e garantir um bem jurídico dele foi a legítima defesa. 20, mas a gente vai entrar na próxima questão, nessa questão na aula que vem, 20, letra B, tá bom? Então, aqui a gente encerra as nossas questões. Alguma dúvida com relação a essas questões, gente? Dúvida? Não dúvida? Luiz, eu acho que era mais ou menos isso que a gente queria, né? Que você tinha pedido para a prof fazer uma revisão zona que busca trazer para vocês tudo aquilo que a gente veio estudando durante o nosso bimestre. Caso tivesse utilizado, Pablo seria envolvido como concurso, como partícipe, tá? E também como um furto qualificado, tá bom? Luiz, ok? Mais alguma dúvida, gente? Espero que vocês tenham gostado. Eu tenha sido bem elucidativa a resolução das 20 questões e faz com que a gente volte a dar uma olhada na matéria anterior, tá bom? Lembrando-se, guardem essas questões e eu vou utilizar essas questões para a prova multi. Isso quer dizer que vai chover questão da OAB na prova multi, tá bom? Gente, beijo. E isso é bom que vocês estão aprendendo que a OAB não é um bicho de 7 cabeças. A OAB, ela pode ser muito bem vencida por vocês, basta vocês quererem, tá bom? Beijo, gente. Até quinta, às 10 horas novamente, tá bom? Até mais.